Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, conversar um pouquinho com vocês a respeito de colágeno. E eu sou muito grata por vocês estarem aqui, tirar do seu tempo para aprender um pouquinho com a gente, né? A gente aprende junto e nosso objetivo hoje é falar por que que a gente precisa de colágeno, né? E qual que é a importância do colágeno para o nosso organismo. E o que que é exatamente o colágeno? Então, às vezes, a gente utiliza um produto e a gente não tem noção o que que esse produto ele está fazendo no nosso organismo, né? Então, meu nome é Sharon, eu sou profissional de saúde e eu fiz uma pesquisa, eu gosto de pesquisar sobre o colágeno, fiz uma pesquisa para entregar aqui um conhecimento para vocês. Tá certo? Então, gente, eu utilizo colágeno, né? Eu não sei se alguém de vocês aí já utilizam colágeno. Eu utilizo o Beauty Power da doTERRA. Já utilizei também o Meta Power Advantage. E assim, eu comecei a utilizar, não tem nenhum ano que eu comecei a utilizar colágeno, porque eu não utilizava. Eu achava que usar colágeno assim, através da minha alimentação já era o suficiente, tá? E eu percebi que não, que isso não era o suficiente. E eu tive, no final do ano passado, o rompimento dos meus dois ligamentos dos ombros, né? Fiz uma cirurgia e faz, assim, 20 dias que eu fiz do outro lado, né? Tô aqui com a tipóia, não sei se dá para ver. E um dos motivos, gente, desse rompimento foi o pouco colágeno no meu organismo. Um dos motivos, tem vários motivos, tá? Que acontece isso, mas os nossos tendões, os nossos ligamentos, todo o nosso corpo, toda a estrutura do nosso organismo, né? Ela tem colágeno. Então, assim, nenhuma estrutura do nosso corpo ele sobrevive sem colágeno, tá? Então, depois que aconteceu isso, abriu meus olhos, tá? Para essa suplementação tão importante, que é a suplementação do colágeno. Então, vamos aprender um pouquinho, tá? Vamos começar. Vamos lá. O que que é o colágeno? Certo? Colágeno, ela é uma proteína, certo? É uma proteína que ela está em todo nosso organismo. Então, o colágeno, ele nos sustenta, tá? Ele é a sustentação dos nossos órgãos, da nossa pele, ele é o que faz com que nós consigamos viver, os nossos órgãos consigam trabalhar. Então, sem colágeno, simplesmente não há vida, certo? Não existe como ter um corpo sem colágeno. Só que nós vamos então conhecer mais de perto, né? Vamos colocar ali uma lente de aumento para ver, aprender um pouquinho mais sobre o colágeno, tá? O colágeno ele vem de uma palavra, né, que significa do grego cola, cola mesmo, cola, né? Por quê? É algo que gruda, certo? E geno, que significa produção. Então, é uma proteína fibrosa e de origem animal, e tem um papel estrutural importante nos nossos tecidos, tá? Ele é responsável pela integridade das nossas cartilagens, da nossa pele, dos nossos vasos sanguíneos. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso também, mais para frente. Sobre os processos de cicatrização e regeneração e também na hidratação do nosso organismo. Então, o colágeno é uma proteína, certo? Essa proteína proteína. A gente se alimenta de proteínas. Então, onde que a gente encontra essas proteínas? A gente encontra em alguns grãos, a gente encontra nas carnes, né? Nos peixes, no peixe, no frango, e em algumas sementes, no abacate e em alguns legumes também, certo? Mas nem todo colágeno, ou nem toda proteína
ela se transforma em colágeno dentro do nosso organismo, certo? E por que que a gente precisa de colágeno? Então, aqui está um dos motivos que a gente precisa repor o colágeno no nosso organismo, que é o envelhecimento. Todo mundo envelhece. Então, quando a gente nasce, a nossa pele, ela tá firminha. Então, até os 25 anos, em média, mais ou menos, nós estamos ali com a produção total de colágeno no nosso organismo. E a partir de então, nós vamos envelhecendo. E o que que acontece, então, é que a gente percebe, né? Que a gente percebe o envelhecimento ou percebe esse colágeno baixando no nosso organismo. É a flacidez, são as rugas, certo? Então, às vezes, a primeira coisa que a gente percebe, né, é essa pelinha aqui embaixo da sobrancelha que cai, que já fica flácido. Então, quando a pele está bem firminha, que a gente não consegue puxar, ela tá com colágeno. A minha, a gente já puxa e já vem tudo, né? Já tá bem flácida já, que eu já tô com 55 anos, né? Então, o envelhecimento, ele nos demonstra que a gente tá caindo o nosso percentual de colágeno do nosso corpo. Aí, a gente pode nos perguntar o seguinte: se por fora já tá visível, né, que que existe uma falta de colágeno, que já tem rugas, já tem flacidez, imagina por dentro do nosso corpo. E aqui tem uma tabela interessante. Quanto do seu colágeno você já perdeu? Então, eu estou com 55 anos, tá? Então, eu tenho já menos 35% de colágeno de quando eu tinha lá dos 25 anos, nos 25 anos de idade. E o que que acontece, gente? Não, tem algumas pessoas que começam a perder mais cedo o colágeno, antes dos 25 anos. Porque existem algumas coisas que aceleram essa perda de colágeno. E o sol, pessoa que se expõe muito ao sol, ela começa a perder esse colágeno mais cedo, porque o sol, ele quebra o colágeno da nossa pele, certo? Então, a gente vê aqui o quê? Que não tem jeito de... Todo mundo vai perder colágeno. Com o passar do tempo, vai perdendo. Então, ó, menos 5% com 25 anos, isso em média, tá? Menos 10%, menos 15%, menos 20%, e aí vai. Então, quando a gente chega lá nos 70 anos, a gente já tá lá, ó, só com 50% do colágeno de quando a gente era jovem. Aí a gente vai analisar um pouquinho isso aqui, ó. Então, essa figura é uma representação da nossa pele. Então, a que está aqui do nosso lado esquerdo, a gente pode perceber que os filamentos, esses xizinhos, assim, que é aonde é a estrutura de colágeno da nossa pele, está bem estruturada, firme, não tem rugas, né, na superfície, que é a pele, a primeira camadinha aqui é a pele, né, exterior. Assim, eu não vou entrar em detalhes de pele, de derme, epiderme, nada disso, tá? Que a gente vai falar aqui de uma maneira simples. Então, a gente vê que está bem estruturada, com água, hidratado, com as fibras de colágeno. E a gente vê a outra figura ao lado, a gente já vê as rugas. E já vê que a parte ali onde fica o colágeno, ele está totalmente desestruturado. Então, é isso que acontece quando a gente perde colágeno, certo? A pele, ela vai afinando, ela vai ficando mais fina. E aí, a gente começa a perceber que diminui a elasticidade. Então, eu até coloquei esse texto aqui para mim não esquecer de nadinha, porque é muito importante. Então, olha só. Então, a nossa pele, ela contém essas fibras que são feitas de colágeno, tá? E ela é que dá elasticidade, que permite que a nossa pele se movimente e também nos dá a sustentação. Então, a perda de colágeno é o que causa as rugas. Então, quando as estruturas de colágeno se desorganizam, esse efeito aparece, que são as rugas. Se, né, na nossa pele tem rugas, então como que estão os nossos órgãos? É algo a se pensar.
Então, por exemplo, quem já tem um idoso, já cuidou de idoso, está cuidando de um idoso, a gente percebe que qualquer batidinha, ele já rompe a pele, já fica roxo. Por que que isso acontece de uma maneira assim que não acontece com as pessoas que são mais novas? Porque a nossa pele de uma pessoa de 50 anos é diferente de uma pessoa de 90 anos. Com 90 anos já se perdeu muito colágeno, a pele está fininha, certo? Então, quanto mais colágeno, mais firme a pele fica, mais espessa ela fica, certo? Aqui é uma representação, então, gente, da fibra de colágeno, tá? Então, lá embaixo nós temos a fibra de colágeno. Depois nós podemos ver aqui no meio a molécula de colágeno, certo? E em cima, então, uma sequência de aminoácidos, certo? Então, muitas pessoas, muitos profissionais de saúde também, eles dizem ou diziam antes, e agora estão mudando a maneira de pensar, que assim, a ingestão, eles diziam assim, que a ingestão de colágeno, ela não, o organismo não consegue absorver esse colágeno. E esse conceito está mudando. Mas é óbvio que, se você ingerir uma fibra de colágeno in natura, o organismo, ele vai precisar quebrar essa fibra de colágeno até chegar lá nos aminoácidos para que o corpo consiga absorver. Então, quando o corpo, o organismo, nosso organismo já fez todo esse trabalho, pode ser que ele nem absorva mais. E teve tanto trabalho para quebrar tudo que realmente não conseguimos absorver e ter proveito dessa proteína que a gente ingere. Então, assim, quando a gente vai lá na farmácia ou vai lá no. eh, compra um colágeno a granel ou compra cápsulas, né, de colágeno e que não são hidrolisados, realmente vai ser eliminado, tá? O nosso organismo, ele vai, se caso absorver, vai absorver muito pouco. Então, é por isso que nós precisamos ingerir partes menorzinhas. Então, aqui a gente vê o que a gente está vendo aqui nessa figura. A gente está vendo a proteína, tá? É só uma representação, gente, para a gente poder ter uma ideia, tá? Uma proteína integral, vamos dizer assim, uma proteína de colágenos. Vamos fazer, né? Como se fosse aqui uma proteína de colágeno. Então, ela tem vários filamentos, né? Assim, dessa forma helicoidal, certo? E bem agrupada. Então, o organismo vai precisar quebrar toda essa cadeia para que o nosso organismo possa absorver, nosso intestino possa absorver. Então, aqui, olha, é como se fosse já tudo quebradinho em peptídeos de colágeno, tá bom? Então, ela já está bem quebradinho. Então, dessa forma, aí já fica fácil para que o nosso organismo absorva esse colágeno, tá? Agora, eu vou explicar um pouquinho sobre esses peptídeos, né, de colágeno, que é o colágeno Verisol. Gente, o Verisol, ele é uma patente, tá? Ele é uma marca. Então, tem essa empresa, ela criou com tecnologia, alta tecnologia, e a patente até hoje ela não foi quebrada. Então, ela é um segredo deles e só eles têm e dominam essa tecnologia até hoje. Então, o que que é o Verisol, tá? Então, aqui, ó, essa informação eu tirei do site da própria empresa, tá bom, gente? Então, olha, o Verisol é uma composição única de peptídeos, única, né? Só deles, de peptídeos específicos de colágeno, derivado da hidrólise especial do colágeno suíno e bovino tipo 1. O produto é claramente caracterizado por picos de frações peptídeas específicas, aí está o nome, né? E o peso molecular aqui. Então, são partículas bem pequenininhas, certo? Que o nosso organismo
ele é capaz de absorver. E eles fizeram, então, os testes, os estudos científicos, e que mostram, esses estudos científicos, eles mostram para nós que os resultados, né? Os resultados positivos, os resultados na nossa pele, na nossa unha, no cabelo, nas articulações, que realmente o nosso organismo, ele se utiliza, tá? Desse verisol, desses peptídeos na produção de colágeno. Só que a gente vai ver como é que o nosso organismo faz isso. Mas antes, nós vamos dar uma olhadinha, gente, nos estudos científicos. Então, até aqui, né, a gente viu o quê? A gente viu que nós precisamos de colágeno, né? Então, isso é um fato, certo? Por quê? Além de tudo que a gente viu, nós também vimos que o colágeno está presente em todos os nossos órgãos. Por exemplo, as nossas veias, sem colágeno, elas endurecem. Endurecendo, o que que vai acontecer? Vai aumentar a pressão vai ficar alta. Então, o hipertenso, ele pode utilizar colágeno? Pode, não só pode, como deve. Então, nós que começamos a utilizar colágeno antes de desenvolver uma hipertensão, por exemplo, nós vamos ter a oportunidade, né, o privilégio de talvez nunca desenvolver uma hipertensão, certo? E aí evitar ter problemas cardíacos. Então, o colágeno, ele é essencial até para a saúde das nossas veias, certo? Então, que a gente precisa suplementar. Agora a gente vai ver os estudos científicos que mostram que ele realmente funciona, tá? Então, colágeno funciona? Funciona. Então, eu vou mostrar a partir daqui alguns estudos, certo? Então, esse primeiro estudo, o que que eles fizeram? Eles deram colágeno, tá, pro ratinho e acrescentaram ali um fator de, junto com o colágeno, é, radioativo, certo? E depois, por que que eles precisaram fazer isso? Para depois analisar o ratinho e ver aonde no corpo do ratinho que o colágeno estava. E esse estudo científico, então, qual que foi o resultado? Provou que o ratinho absorveu o colágeno através do intestino, foi para a corrente sanguínea e o colágeno, então, se espalhou pelo corpo, por todo o corpo, para onde precisava. Então, tinha colágeno lá no joelhinho do ratinho, certo? Então, mostrando assim, e esse estudo ali é antigo, tá, gente? Não é coisa nova, não. Então, o colágeno funciona? Ele funciona. Se a gente absorver o colágeno de forma interna, né? Assim, ingerindo através do intestino, o intestino vai absorver, certo? Vamos ver aqui outro estudo científico, tá? Porque aí a pessoa fala assim, mas eu não preciso tomar colágeno, porque eu já tomo whey protein. Então, assim, será que o whey protein substitui o colágeno? Será que usa. Porque o que que é o whey protein? O whey protein são aminoácidos, né, maravilhosos. Ele tem muitos aminoácidos e é super interessante a gente utilizar o whey protein. Mas o que que esse estudo mostrou? Ele mostrou que o whey protein, os aminoácidos que contém ali, eles não vão virar colágeno, certo? Eles não vão virar colágeno. Então, na questão da produção de massa magra, o colágeno, ele se saiu muito melhor. Então, assim, o whey protein até conseguiu melhorar um pouquinho, mas muito pouquinho. Então, o colágeno, ele ganhou do whey protein nessa questão da produção de massa magra. Então, a pessoa que pratica esporte, né, ela precisa também não só utilizar o whey protein, como utilizar o colágeno, certo? Então, tem algumas questões, depois, se vocês quiserem, a gente pode até conversar mais sobre o whey protein, mas não é o objetivo aqui hoje, tá? E o whey protein, ele é interessante também quando uma pessoa já está de idade, ele ajuda,
tá? Aumentar a quantidade de proteína, porque geralmente o idoso, ele já não ingere tanta proteína assim. Então, ele ajuda sim. Então, nós não estamos aqui falando mal do whey protein, ele é muito bom. Mas, em comparação com o colágeno ganha, tá bom? Muito bem. Agora, vamos para outro estudo científico. Será, então, que ajuda o colágeno em doenças ósseas? Será que funciona? Funciona, gente. Então, esse estudo foi um estudo muito bem elaborado, né? Que são os estudos, foi um estudo randomizado, duplo cego, tudo mais, bem feitinho, direitinho. Então, ele, ele provou que o colágeno que foi ingerido no período de 6 meses, ele reduziu a dor nas articulações e outras coisas também, mobilidade, assim por diante. Então, mostrando que os peptídeos de colágeno, eles funcionam também nas articulações, certo? E agora vamos ver então como é que é o caminho do colágeno dentro do nosso corpo. Então, a gente ingere colágeno, na verdade, a gente não está ingerindo colágeno. Colágeno é uma proteína grande. A gente está ingerindo o quê? Os peptídeos de colágeno, as partículas pequenininhas. Então, a gente ingere, né? Esse peptídeo, ele é absorvido no nosso intestino e vai lá para a corrente sanguínea. E ele vai até onde? Para as células-alvo, para os fibroblastos, que são as células que produzem colágeno. Então, os peptídeos, eles são bioativos de colágeno. Eles vão incentivar os fibroblastos a produzir, eles vão estimular essas células a produzir o colágeno. E daí essas células vão produzir o colágeno. Então, o que que vai acontecer? A beleza vai aparecer. Ou seja, nós vamos ficar belas de dentro para fora, belas e belos de dentro para fora. Então, é muito importante, né? Eu volto a frisar que a gente utilize, né, o colágeno, certo? E aqui, então, nós podemos ver, coloquei aqui para vocês verem, algumas situações onde pode ser visível, tá? A partir de um determinado tempo de uso, o poder do Verisol. Então, vamos lá. Então, olha só, aumenta a elastina, aumenta a produção de colágeno, aumenta a elasticidade da pele, né? Por causa do colágeno é que a gente consegue ter essa elasticidade. Quanto menos colágeno, menor a elasticidade. Os cabelos ficam mais espessos, mais fortes. Existe uma melhoria no crescimento das unhas. E também com relação à celulite, existe uma redução. Por quê, gente? Porque assim, a nossa pele ela vai ficar mais firme e mais espessa, certo? Então, a consequência disso é que a gente não vai diminuir muito ou vai eliminar, dependendo do grau da celulite, aquele aspecto de casca de laranja. Então, vai diminuir bastante, significativamente, o aspecto de casca de laranja, tá? A redução de rugas ao redor dos olhos, estimula também a produção de ácido hialurônico, tá? E algo que eu gostaria de falar com vocês também é que o colágeno, ele melhora a qualidade do nosso sono, além de tudo. E o Beauty Power, ele contém esse colágeno verisol. Então, nós estamos falando até aqui dos peptídeos de colágeno, né? Dos peptídeos de colágeno do Verisol, que ele faz tudo isso, né? Agora, o Beauty Power, ele tem ali o Verisol, só que ele não tem só o Verisol. Ele tem o ácido hialurônico, a coenzima Q10, tem uma base de polidextrose, não de maltodextrina. A polidextrose, ela ajuda no funcionamento do intestino.
Ela tem o óleo essencial de Will George, que ajuda na digestão, contribui com a digestão, e também tem vitaminas, como a principal ali, a vitamina C, que participa na produção de colágeno. Então, o Verisol, o que que ele faz? Ele serve o fibroblasto de tudo que é preciso para que ele produza colágeno. Não só o Verisol, mas tudo que ele precisa. E dos minerais quelados também, como o selênio, como o magnésio, certo? Nós temos uma aula que está lá no YouTube, no canal do Simplesmente Natural, e vocês podem acessar aquela aula. Eu explico ali, item por item, né? Sobre o ácido hialurônico, sobre a coenzima Q10, a importância desses componentes na produção do colágeno. E lá vocês podem ter acesso a mais conteúdo sobre isso, tá? Hoje eu vou falar bem brevemente, porque eu estou dando um foco, tá? No mais em por que a gente precisa e por que a gente pode confiar. A gente já sabe dos benefícios do colágeno, porque a gente já viu, né? Quem está usando, né? Eu estou usando, e assim, a primeira cirurgia que eu fiz, eu vou colocar aqui a minha experiência, tá, gente? A primeira cirurgia que eu fiz, a recuperação foi muito, muito mais difícil, né? Até a cicatriz, ela ficou feia. Essa agora ficou muito, muito melhor, porque antes eu não estava fazendo reposição de colágeno. Eu comecei a fazer a reposição de colágeno após a cirurgia, a primeira cirurgia, que foi quando eu me atentei para essa minha necessidade, né, de estar consumindo colágeno. E então aí já assim dá para perceber, por exemplo, muitos ortopedistas, antes de fazer a cirurgia, eles já indicam para o paciente começar o uso do colágeno. Por quê? Porque o pós-operatório ele vai ser muito melhor. A cicatrização da pele é melhor. E uma coisa que eu queria falar também para vocês é a questão do diabético, porque a pessoa que é diabética, ela também tem um endurecimento dos vasos sanguíneos. Ela também tem um endurecimento dos vasos sanguíneos e tem uma perda de colágeno significativa nos tendões também, nos ossos, na pele, por conta da glicação, né? Não tem o teste que se faz, a hemoglobina glicada? Então, essa glicação do sangue, ela afeta e endurece os vasos sanguíneos. Então, é muito importante que o diabético também faça uso do colágeno, certo? Como que a gente vai utilizar o Beauty Power, né? Então, quanto? Isso aqui é bem interessante, gente. Por quê? Porque muitos profissionais também dizem que é preciso no mínimo 5 gramas para fazer efeito, para que a gente sinta efeito. Acontece que no caso específico do Verisol, não é necessário mais de 2,5 gramas. Então, essa é a quantidade que vai causar o efeito desejado, tá? Na nossa articulação, na nossa pele, porque uma coisa importante que nós entendamos é que os peptídeos, eles vão ser absorvidos no nosso organismo e eles vão para o nosso corpo todo. Eles vão para a pele, para o cabelo, para a unha, mas eles também vão para as articulações, para os músculos. Então, o organismo, ele vai utilizar desse colágeno onde estiver precisando, certo? Então, às vezes, uma pessoa pode até falar assim, gente, eu estou usando colágeno, nem uso mais, porque eu fui usar uma vez, não fez efeito. Mas será que não fez mesmo? Então, assim, a gente precisa ter esse conhecimento para entender que, às vezes, tem uma pessoa que está precisando muito de colágeno nos órgãos. E antes de dar um efeito na pele, o organismo vai suprir aonde está faltando mais.
certo? Então, por isso que o uso de colágeno, gente, né? Ele é, o uso de colágeno é contínuo. Então, como a gente utiliza? Por quanto tempo? É um uso contínuo. Só que aqui, olha, no mínimo 4 semanas já dá para ver os resultados. Tem pessoas lá no grupo que com 15 dias já começou a ver os resultados, né? Então, assim, é para a vida. Colágeno vai ser para a vida, porque a gente está produzindo colágeno? Não está produzindo. Só está perdendo a cada ano, a cada ano, a cada ano perdendo. Então, a gente precisa repor, certo? Então, é para sempre que a gente vai repor. Só que aqui mostra que nos estudos, com 4 semanas, já dá para sentir. Certo? Então, aqui, ó, para celulite, unhas, cabelos, os estudos realizados indicam o uso entre 4 a 6 meses para você ter um efeito visível, certo? Mas a gente sabe que a gente vai usar para o resto da vida, né? Como utilizar? Que hora? Qual é o momento do dia? Gente, qualquer horário. Qualquer horário. Ah, mas os dermatologistas, eles falam que é melhor tomar à noite. Sim, o ideal é você utilizar o colágeno antes de dormir, isso é o ideal. Só que a gente sabe que a rotina das pessoas, cada um tem uma rotina diferente. Então, para alguns pode ser que seja difícil tomar à noite. Então, então não vou tomar porque não vai adiantar. Vai adiantar. Então, qualquer horário. O importante, gente, é você tomar. Agora, quando que vai ser melhor você tomar? Antes de dormir. Antes de dormir vai melhorar o seu sono. Mas por que antes de dormir? Porque o nosso corpo, o que que ele faz? Com relação à nossa pele, principalmente, se esse é o seu objetivo maior, com relação à regeneração da nossa pele, ela é feita, tá? Ela à noite, no período noturno. Então, no período noturno é onde o nosso corpo ele leva na corrente sanguínea de uma forma mais tranquila para todo o nosso organismo. Nosso organismo se recupera na parte da noite. Então, é bem interessante que se utilize o colágeno à noite. É melhor. E existe um estudo científico dizendo isso, que é melhor à noite? Não. Mas a prática clínica, se você for pesquisar dentre os dermatologistas, a prática clínica dos pacientes dele, os resultados foram melhor quando tomado à noite. Agora, eu posso tomar de manhã? Pode tomar de manhã. Vai funcionar? Vai funcionar. Certo? Então, assim, quando? Quando for melhor para você. Certo? No horário que for mais conveniente que você conseguir. Se você conseguir de noite, certo? É melhor que utilize na parte da noite, tá? Então, quem é que precisa? Quem é que pode utilizar o colágeno? Todo mundo. Grávida, pode? Pode. Precisa conversar com o médico antes de tomar. Grávida tem que ter esse cuidado, mas pode? Pode. Hipertenso, pode? Pode. Diabético pode? Pode. Idoso pode? Pode. Gente, o colágeno, ele é um alimento, certo? Que está presente, que a gente já ingere. Então, ele não tem, assim, uma contraindicação. A não ser casos muito graves de saúde, que tudo que você vai ingerir e fazer uso, você precisa realmente falar com o seu médico, certo? Agora, não vai adiantar nada você tomar colágeno se você não estiver consumindo água. Nosso organismo ele precisa da quantidade certa de água para poder funcionar. Então, assim, mas eu não consigo tomar água. Gente, dá um jeito e utiliza a quantidade de água necessária. Então, assim, tem alguns médicos que dizem 3 litros, outros dizem 2 litros, outros dizem calcule com relação ao peso. Não importa. Então, o que que o teu médico orientou para você? São 3 litros? Obedece o seu médico. 2 litros? Obedece ele. Entendeu? Precisa atentar. A gente precisa se preocupar. Tem que contar. A gente tem que contar. Quanto é que eu tomei de água hoje? Eu vou ser sincera com vocês. Hoje eu não tomei a quantidade certa. Hoje eu sei.
que eu não tomei ainda, mas ainda tem tempo para tomar ainda, né? Não acabou o dia. Mas a gente precisa se preocupar muito com isso, porque não vai adiantar, não vai funcionar. Então é essencial que a gente tome água na quantidade certa, tá? E também lembra que o Verisol, os peptídeos, eles vão estimular os fibroblastos a produzir colágeno, eles vão estimular. Mas nós precisamos dar uma ajudinha, né? Então aqui, gente, olha que delícia, olha só esse caldo de osso, né? Ah, eu fiquei assim, deu água na boca agora, né? Um caldo de osso, ele é rico em aminoácidos, então eu preciso ajudar o meu organismo. Eu preciso consumir mais aminoácidos, consumir proteínas. Então, onde é que tem bastante colágeno? No caldo de osso, tá? Vai ter também nas carnes, perto do osso. Então, às vezes, o que que as pessoas fazem hoje em dia, né? Elas querem comer o filé mignon, a picanha, e é nessas partes que tem mais colágeno? Não, não é. Onde que tem colágeno? É no mocotó, é no pé de frango, né? Aonde que tem? Das partes que ficam mais próximas os ossos, e também nas peles, tá? Nas peles. A pele do frango também tem bastante colágeno. E aqui é uma delícia que aqui no Mato Grosso do Sul, eu moro aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é cultural. Até faz tempo que eu não como, me deu até água na boca. Minha boca é cheia de água agora. A geleia de mocotó, né? Então, em algumas partes do Brasil, tem-se o hábito de comer geleia de mocotó. Então, isso aí é um alimento riquíssimo, né? E fantástico. Então, gente, é, eu, o meu objetivo, né, com essa conversa aqui de hoje, de trazer essa particularidade do colágeno para vocês, e mostrar para vocês é, a importância dessa suplementação, para que a gente não fique sem suplementar. Então, a gente vai evitar muitas questões de saúde quando a gente utiliza o Beauty Power. E os consultores de bem-estar, quando forem atender os seus clientes, mostrar isso, né, para eles também. Mostrar dessa importância. Os óleos essenciais nos ajudam em muitos aspectos, mas a gente também precisa de suplementação, tá? E aqui, ó, eu só vou dizer aqui para vocês, recapitulando, né, os componentes do Beauty Power, tá? Então, ele tem fibras alimentares, que é da polidextrose, a vitamina C, a biotina, magnésio, selênio, zinco, os peptídeos, ácido hialurônico e a coenzima Q10, tá certo? Então, ó, Beauty Power, tá? Então, não esqueça, esse produto, não existe nenhum no mercado igual a ele. Ele foi formulado de uma forma perfeita para que o nosso corpo ele aproveite ao máximo as substâncias aqui contidas nele para a produção de colágeno, certo? Para que o fibroblasto lá ele produza o colágeno, tá, gente? E nenhum, né? E fora o Wild Origin, né? Que contém aqui, que além da capacidade digestiva, que vai ajudar na digestão, ele também nos traz uma calma, uma tranquilidade, certo? Muito bem. E era isso que eu queria falar com vocês. E agora eu quero abrir aqui para que vocês possam comentar, para que vocês possam falar das experiências de vocês com o Beauty Power, tá? Edjane levantou a mão, né, Edjane? É só para chamar a atenção que a Ana, ela tem uma pergunta no chat para você. Quer que eu leia aqui Ah, ou você tá. olha aí? Dá certo. Deixa eu ver aqui. É, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, a Ana. Aí eu leio.
Olha, Ana, eu sou profissional de educação física, Ana. Ana, é o seguinte, essa pergunta para mim é toda pessoa precisa fazer atividade física. Por quê? Não existe saúde sem atividade física. A atividade física é um dos pilares da nossa saúde, Ana. Então, se você deseja realmente ter saúde, você precisa fazer atividade física. Eu não estou dizendo para que essa atividade física seja algo assim que um atleta, né? Praticar um esporte. Não. Atividade física você pode fazer dentro da sua casa. Você pode fazer uma ginástica na cadeira. Você pode pular uma corda. Você pode fazer, comprar uns pezinhos, ou até mesmo usar 2 quilinhos de feijão e fazer uma atividade física, né? Uma atividade de força em casa, fazer um agachamento. Então, assim, infelizmente, nós fomos criados, né? para, para nos exercitar, certo? Agora, com relação à dieta, é, o Beauty Power, você quer ver quantas calorias cada porção? Por conta da polidextrose, ele não tem a maltodextrina, ele tem a polidextrose. Sabe quantas calorias? 15 calorias por porção, entendeu? Então, é muito baixa a caloria. Então, assim, com a relação à dieta, não se preocupe, entendeu? Porque se você tiver uma alimentação saudável, né, você não vai precisar mexer na sua dieta, certo? Não vai precisar. Eu respondi, Ana? Consegui te responder? Tá certo. Eu entendi que o colágeno em si não precisa fazer exercício. A gente precisa do exercício combinando com alimentação e colágeno para que a gente tenha um, né, o conjunto é que vai fazer a gente envelhecer melhor, né? Exatamente, exatamente, né? Porque assim, independente de colágeno, com colágeno, sem colágeno, o exercício, né, não tem para onde a gente correr. A gente, mesmo que você não goste de exercício físico, como diz, né, faz na força do ódio, mas faz. Tem que fazer. Ai, ai. É isso aí. Alguém quer fazer mais uma pergunta? E eu queria também, se tem alguém aqui que já está utilizando o Beauty Power, que também possa contar sua experiência. Fiquem à vontade. Ou a experiência de alguém. Eu vou contar uma meia experiência, pode. Pode. Depois você fala, Jane, depois o César vai falar, tá bom, César? Eu pensei que já era para abrir já e falar. Pode falar. Eu usei é, por 2 meses seguidos, era para continuar, mas aí eu fiz algumas outras mudanças, enfim. Eu fiz por 2 meses. No primeiro mês eu tomei o Metapower de manhã e à noite o Beauty Power. Gente, foi sensacional. Eu estava sem vigor, a mente estava bem ruim. Foi incrível, junto com os outros óleos que eu já vinha fazendo. Mas aí depois eu continuei só com o Beauty Power. Foi impressionante. O viço da pele, as rugas não, mas o viço da pele era impressionante. Já estava mudando. Aí eu parei. Aí agora eu retornei, tem 15 dias. Então você já começa a sentir uma pequena diferença. Em 15 dias eu já sinto uma pequena diferença nas unhas e também na pele. Ainda pequena, mas eu quero continuar agora para depois falar de verdade, né? Vou ouvir o César agora. Parabéns. Pode falar, César. Tem que abrir o seu microfone que está fechadinho. A gente não está te ouvindo, você está de microfone fechado. Você consegue abrir? Entrou? Aí. Sim, abriu, pode falar. Oh, que bom. Então, meninas, vocês estão de parabéns. Estão querendo ficar jovens, né? Então, eu gostei aqui, ele fala que tem ácido hialurônico, né? Aquilo que colocam na pele, né? Nas estéticas.
Eu vou usar esse. Aqui a Sharon trouxe para mim, ó. Vou usar para ficar mais jovem. Eu quero viver até os 120, né? É isso aí. Então, gente, o ácido hialurônico, ele tá dentro da nossa célula. O que que ele faz, né? A função dele é de hidratação. Então, o ácido hialurônico, ele, ele é produzido naturalmente pelo nosso organismo, tá? Ele produz naturalmente. Mas, o que que acontece? Assim como o colágeno, a gente deixa de produzir aos 25 anos, aos 25 anos também a gente deixa de produzir o ácido hialurônico, tá? Então, por isso que a gente precisa fazer essa reposição. E no caso do Verisol, ele, do caso do Beauty Power, além de estimular a célula a produzir ácido hialurônico, ele também repõe. Então, existe uma estimulação na produção do ácido hialurônico e também na reposição. Então, gostei muito e ainda bem que fala aí. Dá dando para ouvir? Sim. Tá? Tá sim, estamos te ouvindo, Então, César. acima que 10, as vitaminas e os minerais, né? A vitamina C, principalmente, né? Ela ajuda a fixar melhor o colágeno, né? E gostei dos peptídeos, que são pequenininhos, né? Eles vão... É Exatamente. tipo uma nutrição celular, né? Interessante. Amei. Exatamente. E Porque a aí, gente, molécula grande... Foi perdão. bom, foi bom, César, falar sobre a vitamina C, que eu me lembrei que é o seguinte: se você. O Biripauro já tem vitamina C, mas você pode estar ainda suplementando, tá? Mais vitamina C, que aí vai ajudar ainda mais, tá? Vai ficar ainda melhor. Tá bom, gente? Então é isso. Alguém tem mais uma pergunta? Ai, perdão, Sharon. O Pode Verisol falar. colágeno tipo 2. Ele é especialmente para unha e cabelo. Eu não Então, posso dia, a né? ge- sim. É isso. O nosso, a gente também tem, e a gente vai falar sobre isso bem breve, daqui a uns dias, a gente vai falar sobre o Advantage, que o nosso colágeno Advantage, ele tem 9 tipos de colágeno, tá? 9 tipos de colágeno. E aí a gente vai ver a diferença do Advantage para o Beauty Power, tá certo? Vocês já estão convidadas, tá? E a gente dá um anúncio no grupo, então. Tá bom, gente? Muito obrigada, tá? E aí fiquem atentas no grupo, que a gente vai jogar uma promoçãozinha aí para vocês lá de colágeno, tá? Para quem ficou motivado a adquirir, pode falar, Diane. Eu estava esperando você fazer, acho que foi você que fez na apresentação anterior, uma comparação com os melhores colágenos que nós temos aqui no Brasil, os melhores, né? Que é quase R$ 400 e lá vai. E que o da Doterra, né? O Biripau ainda conseguia vencer, né? As Gostou? quantidades de coisas e algumas coisas que não tinham. Eu achei aquilo fantástico, não consegui achar mais. Se você puder me mandar essa foto ou botar lá no grupo, enfim, o que for possível Ah, fazer, sim, eu sim. agradeço. Ah, claro. Pode deixar que a gente manda assim e a gente coloca no grupo. Então tá, gente, muito obrigado, tá? Pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Sou muito grata de verdade. Eu espero que tenha sido proveitoso, tá? Espero que realmente tenha sido proveitoso para vocês, tá bom? Um enorme beijo a todos e até a próxima. Fique de olho lá no grupo. Obrigado por tudo. Tchau. Valeu. Vai ter uma surpresa lá, tá? Uma promoção. Fique de olho lá no grupo. Ok. Tchau. Abraço.